Aqui é o Luiz do Fox Life com mais um vídeo aqui no canal, e nesse vídeo a gente vai falar sobre como que o hedonismo ele pode destruir a sua produtividade. E hoje em dia a gente, sem perceber, está vivendo sim uma vida muito mais hedônica. A gente está buscando muito mais o prazer, muito mais o conforto e ao mesmo tempo a gente foge da dor, a gente foge do desconforto. E quando a gente faz isso, a gente deixa de produzir. Por quê? Porque a produtividade ela não é algo com sabor, não é algo doce, é sim algo amargo. Você precisa, quando você precisa, por exemplo, um exemplo concreto, você precisa escrever um livro ou então trabalhar no projeto, você precisa empenhar horas e horas naquele projeto, naquele livro, para poder concretizá-lo. Então, nesse período, nesse tempo, você precisa passar horas e horas e horas empenhado nisso. E se você não tiver um treino, se você não conseguir realmente dominar o seu corpo, se você não conseguir permanecer em pé, se você não conseguir realmente lidar com aquele desconforto, o que vai acontecer é que você vai desistir daquele projeto. Você vai buscar por algo muito mais confortável. De repente é navegar na internet, ou então comer um chocolate, fazer algo que vai te deixar confortável. E o problema disso é óbvio que em muitos momentos a gente precisa fazer isso, porque a nossa vida ela não pode ser algo baseado apenas no desconforto, mas quando a gente perde essa perspectiva, quando a gente apenas busca o conforto, a gente vai deixar de fazer aquilo que é importante, de fazer aquilo que vai gerar resultado. E muitas pessoas não conseguem seguir com suas vidas justamente por isso. Já que nós estamos vivendo numa era, na modernidade, na era contemporânea, onde nós temos diversos aplicativos que facilitam a nossa vida. Isso não é ruim. O problema é quando a gente faz disso um meio exclusivo de vida. Se a gente for comparar com o tempo dos nossos avós, naquela época deles, eles precisavam percorrer quilômetros e quilômetros para poder trabalhar. E eles não tinham carro, muitos deles tinham que percorrer aquele caminho a pé. E hoje em dia a gente já não precisa fazer isso. Por quê? Basta você baixar um aplicativo no seu celular, você chamar um motorista com o carro, que você pode chegar virtualmente em qualquer lugar. Isso é óbvio que isso é muito bom. Às vezes você está com pressa, você precisa resolver algum problema de maneira rápida, aí você vai e chama um motorista com o carro, isso é ótimo. É óbvio que quando você é treinado no desconforto, o que vai acontecer com você? Você vai se tornar muito mais resistente. Quando a gente olha para o treinamento militar, a gente percebe, logo a gente nota que exige ali um esforço tremendo, não só físico, mas também psicológico. Quando você faz o esforço físico, e isso é muito interessante, quando você pratica uma atividade física, quando você pratica uma arte marcial, quando você treina o seu corpo, seja através de um conceito cunhado pelos estoicos, chamado de encrateia, que é a mortificação dos sentidos. Você tem de 2 a 3 práticas diárias desconfortáveis para você realmente ter esse treino, e quando você tiver um projeto, quando você tiver algo para poder realizar, você já terá desenvolvido esse músculo tanto emocional quanto físico do desconforto. Isso é o contrário de uma vida hedônica, de uma vida prazerosa. Então, quando você faz isso, você realmente desenvolve essa capacidade de permanecer realizando aquilo que não é bom por muito tempo. Então, com isso, você gera um enorme benefício. E olhando para a vida militar, a gente vê justamente esses elementos, o elemento do desconforto. Então, o militar, ele precisa levantar cedo. Quando ele está em treinamento, quando ele está no quartel, ele precisa levantar cedo. Ele tem ali uma rotina produtiva, ele tem uma rotina de exercícios, uma rotina de estudos, e ele vai treinando por tanto tempo, tantos anos de treinamento, que isso vai fazer com que ele realmente consiga ter essa produtividade. Ele foge dessa vida hedônica. Então isso vai gerar diversos benefícios para os militares. E a gente pode sim copiar isso, a gente pode modelar isso. É óbvio que a maioria de nós somos civis, mas nós podemos pegar algumas técnicas práticas e incorporar isso no nosso dia a dia, para que a gente não permita que o hedonismo domine as diversas áreas da nossa vida. Porque no final das contas, uma pessoa que se entrega a uma vida hedônica, ela
perde tempo, ela permite que a preguiça, que a procrastinação domine ela. Então essa pessoa nunca consegue começar algum projeto, começar uma meta, um objetivo, seja lá o que for. E o hedonismo é justamente o oposto da encrateia. É óbvio que a gente precisa de momentos prazerosos, a gente precisa do supérfluo também. Só que o supérfluo, ele vai entrar na nossa vida em partes bem pequenas, né? Momentos pequenos. A gente passa muito mais tempo trabalhando do que se divertindo, isso é óbvio. Embora muitas pessoas, né, tenham essa ideia de que quando você faz daquilo que você ama o seu trabalho, você realmente não trabalha, você se diverte. A gente sabe que no fundo, isso não é verdade. Talvez no início, talvez quando você muda de profissão, quando você começa uma nova atividade, você pode ficar vislumbrado com as novidades daquela profissão, daquela atividade. Mas o fato é que depois de alguns anos, como qualquer coisa na vida, tudo isso tende a se normalizar, né? Então, você vai sim, em algum momento, mesmo que você faça aquilo que você ama, você não vai querer fazer, isso é normal. Tem dia que a gente acorda e não quer trabalhar. Mas o que a gente precisa fazer nesses momentos é justamente vencer essa vontade. A gente vai e trabalha, a gente usa o nosso corpo para poder realmente produzir. A gente precisa usar muito mais o nosso corpo do que a nossa mente nesses momentos. Porque quando você começa a agir, a sua mente, o seu cérebro, ele vai entender que você já está num novo ciclo, vamos dizer assim, né? Você já entrou naquela atividade, você já entrou naquilo que você precisa fazer de fato. E aí você continua fazendo, você não precisa ficar pensando, você só faz. E aí o resultado daquelas ações, né, essas ações vão gerar resultados e isso é o que importa. Portanto, mais uma vez, tome cuidado com o hedonismo, ele está aí presente e você precisa ficar alerta, porque se você se entrega ao hedonismo, você sim vai ter a sua produtividade destruída e também a sua vida destruída. Então é muito importante, fique atento e eu espero que você tenha entendido esse conceito nesse vídeo e peço a você para deixar o seu comentário logo abaixo do vídeo, compartilhar esse vídeo com mais pessoas e se inscrever no canal caso você não seja inscrito. Mais uma vez, muito obrigado pelo seu tempo e a sua atenção em assistir esse vídeo e nos vemos no próximo vídeo. Até lá!